Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos. A história de hoje se chama A Terra. É uma história sobre a juventude do Sistema Solar, protoplanetas, o núcleo de metal do planeta, correntes de convecção e deriva continental. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de pouso, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, vamos fazer algumas respirações profundas. Depois, eu te conto a história 2 vezes. E você pega no sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Vamos lá. Apague a luz. Coloque o celular para carregar. Coloque um temporizador para parar a reprodução ao fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. E respire fundo, puxando o ar lentamente pelo nariz, expandindo os pulmões. E depois deixe o ar sair, sem pressa. Respire e relaxe. Sinta o seu corpo. Localize-se com a respiração profunda. Puxe o ar. Mexa seus dedos. E solte o ar lentamente. Enquanto alonga suas costas, por exemplo. Sinta as texturas da sua cama. A temperatura e umidade do seu quarto. Puxe o ar. Sinta a densidade dele nas suas narinas. Respire. E deixe o ar sair pela boca. Lentamente. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Um planeta sólido e rochoso, como os outros do Sistema Solar Interior. Depois de Marte, depois do cinturão de asteroides,
ficam os gigantes gasosos, ocupando o sistema solar exterior. A Terra não só é o planeta que habitamos com vida humana, mas até onde sabemos, é o único lugar com vida. Dos trilobitas de 500 milhões de anos atrás, aos paquidermes e árvores de hoje, num universo de poeira estelar e hidrogênio, imagine a raridade da madeira, a coisa viva que cresceu, floresceu, absorveu carbono. Imagino que a madeira seja mais rara que o ouro, em devidas proporções cosmológicas. A Terra é um planeta coberto de água, mais de 70%. É cheio de camadas, núcleo, magma, crosta, litosfera. A camada rochosa exterior é chamada litosfera. É formada por enormes placas em movimento, lentamente. Movimento no tempo geológico, ao longo de milhões de anos. Placas continentais e placas oceânicas se encontram, se movem. Quando o sistema solar ainda era novo, mas em algum momento depois da formação de Júpiter, o pouco que sobrou de poeira estelar foi sendo condensado, um processo de acreção, poeira se aglomerando, formando planetas. Tudo que tem massa gera gravidade. A tal curvatura do espaço-tempo, ficando mais aguda ou obtusa, dependendo do que está onde. As partículas, metais, gases, poeira, o hidrogênio do princípio do universo e os metais pesados provenientes do fim das primeiras estrelas. Milhões de anos apagadas já. Todo esse material, os elementos que nem Júpiter nem o Sol consumiram, foi se juntando de tintim em tintim, formando conjuntos com cada vez mais massa, possuindo cada vez mais gravidade quanto mais massa tem, e assim atraindo mais material. Os protoplanetas em órbitas instáveis absorviam toda a poeira entre o Sol e Júpiter. Os protoplanetas eram apenas esses centros frágeis de gravidade. Não eram os planetas ainda. Não eram bem divididos em núcleos e crosta. Mas não eram algo completamente diferente, tampouco. Os protoplanetas ficaram maiores, a um ponto que foram comprimidos pela força que eles mesmos geram. Gravidade o suficiente para fazer de partes de pedra uma esfera inteira.
a gravidade que nos mantém com os pés no chão. Alguns cientistas dizem sobre a formação da Terra. Não todos, porque as provas não são conclusivas. Ainda existe incerteza, dados insuficientes. Mas supõe-se que 2 protoplanetas, um pouco maior do que a Lua, outro um pouco menor do que a Terra, se chocaram, provavelmente por causa de órbitas instáveis, irregulares, excêntricas, coisas de sistemas estelares jovens. E desse choque entre esses corpos foram formadas a Terra e a Lua. O que veio a se tornar a Terra tinha mais massa, mais gravidade, e consumiu o núcleo mais pesado daquele outro corpo, que veio a se tornar a Lua, com um núcleo leve para o seu tamanho. A proto-Lua, chamada de Theia, nessa teoria do grande impacto, perdeu a maior parte de seu núcleo para a proto-Terra e foi reformada com o mesmo processo de acreção, reunindo toda a poeira e rocha que sobrou do impacto. O núcleo de metal líquido da Terra, esse que é mais pesado do que parece comum nessa área do sistema solar interno, ele gira mais rápido do que o resto do planeta, aquece o magma, movimenta placas tectônicas. A diferença entre a velocidade do núcleo e das camadas externas cria um campo eletromagnético. As auroras são um fenômeno onde partículas solares cruzam com os pontos mais fortes de eletromagnetismo nos polos. Essa magnetosfera protege o planeta de radiação, e isso ajuda o planeta a não perder sua atmosfera tão diáfano para o vácuo do espaço, como o nosso vizinho, o planeta vermelho. Antes do magma esfriar um pouco, as correntes de convecção ferviam o planeta. Um movimento lento e gradual, onde as partes mais pesadas foram caindo cada vez mais no centro de gravidade do planeta. O núcleo de metal, mais pesado do que os outros elementos, os mais leves dos quais subiram à superfície. E desses, lentamente, cratons, as protoplacas tectônicas continentais. O calor e movimento de convecção foram separando os elementos primordiais. Cristalizando grandes bolsões de rochas leves, menos densas do que o meio. Os elementos do manto acumulando de forma gradual, aglutinando rochas,
foi formando continentes num processo oposto ao de icebergs, que infelizmente não voltam para as geleiras de onde surgiram. Os grandes cratões têm a parte leve para cima e uma enorme parte abaixo da superfície. A placa continental é diferente das placas oceânicas em sua composição. Existe uma diferença significativa entre as densidades. A crosta oceânica é como um bolo solado, enquanto as placas continentais são menos densas, leves, como suflês aerados. Os cratões são os protocontinentes. No encontro de muitos desses, os continentes se formaram. A teoria das placas tectônicas é peculiar. Ela andou, cientificamente, caminhos muito próximos à teoria da evolução, porque a teoria das placas tectônicas demorou a ser desenvolvida. Os antigos não sabiam o formato dos continentes com exatidão, ou com abstração o suficiente para pensar que algumas partes pareciam separadas numa forma que um dia já foi inteira. Em 1595, no fim do século XVI, o cartógrafo e geógrafo Abraham Ortelius publicou um Thesauros Geográficos e lá sugeriu que os continentes, em algum momento no passado, estiveram unidos. Quase 250 anos depois, outro geógrafo, Antônio Schneider Pellegrini, seguiu a sugestão de Ortelius e desenhou um supercontinente. Isso já em 1847, tentando encaixar as bordas dos continentes atuais, adivinhando o passado. A ciência da geologia dependeu de avanços em outros campos, em paleontologia, escavação e estudos de fósseis, e também a biologia, e talvez mais importante, a teoria da evolução. Um nome simplificado para uma teoria construída a muitas mãos. Outro dia eu falo disso. Mas, sobre os continentes, o nosso assunto agora, existia uma hipótese sobre a deriva continental. Algum movimento que hoje descrevemos com a teoria das placas tectônicas. Mas existia resistência a essa teoria. Lá nos idos da década de 1960, começaram a investigar o fundo do Oceano Atlântico. Descobriram no meio, mais ou menos, uma crista de expansão do fundo do mar, onde a crosta oceânica vai surgindo, impulsionada por correntes de convecção no manto. As placas oceânicas do Atlântico têm limites divergentes, beiradas se encontrando, levantadas numa crista, nas falhas naturais, por onde se cria nova crosta. O lento resfriamento do magma registra a direção dos polos magnéticos.
Esses mudam de lugar. Mecanismo dependente de atividade solar, dos movimentos do núcleo do planeta. Outro assunto para outro dia. Foram os registros das mudanças constantes de orientação magnética nas rochas que compõem a crosta oceânica, que finalmente serviram como provas decisivas para a aceitação da teoria das placas tectônicas. Dizem que nosso planeta é vivo, com seu núcleo em movimento, as correntes de convecção do magma e as placas tectônicas se movendo. Um lar com um domo de eletromagnetismo para nos poupar do frio do espaço. A Terra. É o terceiro planeta mais próximo do Sol. Um planeta sólido e rochoso, como os outros do Sistema Solar Interior. Depois de Marte, depois do cinturão de asteroides, lá ficam os gigantes gasosos, ocupando o Sistema Solar Exterior. Não só a Terra é o planeta que habitamos com vida humana, mas até onde sabemos, é o único lugar com vida. Dos trilobitas de 500 bilhão de anos atrás, aos paquidermes e árvores de hoje, num universo de poeira estelar e hidrogênio. Imagine a raridade da madeira, a coisa viva que floresceu, cresceu, absorveu carbono. Imagino que a madeira seja mais rara que ouro, em devidas proporções cosmológicas. A Terra é um planeta coberto de água, mais de 70%, cheio de camadas, núcleo, magma, crosta, litosfera. A camada rochosa exterior é a litosfera. É formada por enormes placas em movimento, lentamente, no tempo geológico, que se alongam aos milhões de anos. Placas continentais e placas oceânicas se encontram. Quando o sistema solar ainda era novo, mas em algum momento depois da formação de Júpiter, o pouco que sobrou de poeira estelar foi sendo condensado num processo de acreção, poeira se aglomerando, formando planetas. Tudo que tem massa gera gravidade. A tal curvatura do espaço-tempo ficando mais aguda ou obtusa, dependendo do que está onde. As partículas, metais, gases, poeira, o hidrogênio do princípio do universo
e os metais pesados, provenientes do fim das primeiras estrelas, bilhões de anos apagadas já. Todo esse material, os elementos que nem Júpiter nem o Sol consumiram, foi se juntando de tintim em tintim, formando conjuntos com cada vez mais massa, possuindo cada vez mais gravidade, quanto mais massa tem, e assim atraindo mais material. Os protoplanetas em órbitas instáveis absorviam toda a poeira entre o Sol e Júpiter. Os protoplanetas eram apenas esses centros frágeis de gravidade. Não eram os planetas ainda, sem núcleos, sem crostas. Mas não eram algo completamente diferente, tampouco. Os protoplanetas ficaram maiores, a um ponto que foram comprimidos pela força que eles mesmos geram gravidade o suficiente para fazer de partes de pedra uma esfera inteira. A gravidade que nos mantém com os pés no chão. Dizem alguns cientistas sobre a formação da Terra. Não todos, porque as provas não são conclusivas. Ainda existe incerteza, dados insuficientes. Mas supõe-se que 2 protoplanetas, um pouco maior do que a Lua, outro um pouco menor que a Terra, se chocaram. Provavelmente por causa de órbitas instáveis, irregulares, excêntricas. Coisas de sistemas estelares jovens. E desse choque entre esses corpos foram formadas a Terra e a Lua. O que veio a se tornar a Terra tinha mais massa, mais gravidade e consumiu o núcleo mais pesado daquele outro corpo que veio a se tornar a Lua, com um núcleo leve para seu tamanho. A proto-lua, chamada de Theia, perdeu a maior parte do seu núcleo para a proto-terra e foi reformada com o mesmo processo de acreção, reunindo toda a poeira e rocha que sobrou do impacto. O núcleo metálico da Terra, esse que é mais pesado, que parece comum nessa área do sistema solar interno, ele gira mais rápido do que o resto do planeta. Aquece o magma, movimenta placas tectônicas. A diferença entre a velocidade do núcleo e das camadas externas cria um campo eletromagnético. As auroras são um fenômeno onde partículas solares cruzam
com os pontos mais fortes de eletromagnetismo nos polos. Essa magnetosfera protege o planeta de radiação, e isso ajuda o planeta a não perder sua atmosfera tão diáfano para o vácuo do espaço, como o nosso vizinho, o planeta vermelho. Antes do magma esfriar um pouco, as correntes de convecção ferviam o planeta. Um movimento lento e gradual, onde as partes mais pesadas foram caindo cada vez mais no centro de gravidade do planeta. O núcleo de metal, mais pesado do que os outros elementos. Os mais leves subiam à superfície. E desses, lentamente, os cratões, as protoplacas tectônicas continentais. O calor e movimento de convecção foram separando os elementos primordiais, cristalizando grandes massas, bolsões de rochas leves, menos densas do que o meio. Os elementos do manto foram acumulando de forma gradual, aglutinando rochas, formando continentes num processo quase que oposto ao de icebergs, que infelizmente não voltam para as geleiras de onde surgiram. Similar também aos icebergs, os grandes cratões têm uma parte leve para cima e uma parte enorme abaixo da superfície. A placa continental é diferente das placas oceânicas em sua composição. Existe uma diferença significativa entre as densidades. A crosta oceânica é como um bolo solado, enquanto as placas continentais são menos densas, leves, como suflês aerados. Os cratões eram os protocontinentes, e do encontro de muitos desses, aglomerando, os continentes se formaram. A teoria das placas tectônicas é peculiar. Ela andou, cientificamente, caminhos muito próximos da teoria da evolução. A teoria das placas tectônicas demorou a ser desenvolvida. Os antigos não sabiam o formato dos continentes com exatidão, ou sequer com abstração o suficiente. O suficiente para pensar que algumas partes pareciam separadas num formato que um dia já foi inteiro. Em 1595, no fim do século XVI, o cartógrafo e geógrafo Abraham Ortelius publicou um Tesauros Geográficos. E lá, sugeriu que os continentes
em algum momento do passado, estiveram unidos. Quase 250 anos depois, outro geógrafo, Antônio Schneider Pellegrini, seguiu a sugestão de Ortelius e desenhou um supercontinente. Isso já era 1847, onde ele tentava encaixar as bordas dos continentes atuais. Um quebra-cabeça sem gabarito. A ciência da geologia dependeu de avanços em outros campos. Paleontologia, escavação e estudo de fósseis, e também a biologia, e talvez mais importante, a teoria da evolução. Um nome simplificado para uma teoria construída a muitas mãos. Outro dia eu falo disso. Mas sobre os continentes. O assunto de agora. Existia uma hipótese sobre a deriva continental. Algum movimento que hoje descrevemos com a teoria das placas tectônicas. Mas existia resistência a essa teoria. Lá nos idos da década de 1960, começaram a investigar o fundo do Oceano Atlântico. Descobriram, no meio mais ou menos, uma crista de expansão do fundo do mar, onde a crosta oceânica vai surgindo, impulsionada por correntes de convecção no manto. As placas oceânicas do Atlântico têm limites divergentes, beiradas se encontrando, levantadas numa crista nas falhas naturais, por onde se cria a nova crosta. O lento resfriamento do magma registra a direção dos polos magnéticos. Esses mudam de lugar. Mecanismo dependente de atividade solar e dos movimentos do núcleo do planeta. Outro assunto para outro dia. Foram os registros das mudanças constantes de orientação magnética nas rochas que compõem a crosta oceânica, que finalmente serviram como prova decisiva para a aceitação da teoria das placas tectônicas. Dizem que nosso planeta é vivo, com seu núcleo em movimento, as correntes de convecção do magma e as placas tectônicas. Um lar com um domo de eletromagnetismo para nos poupar do frio do espaço. Durma bem.